Olá, meu nome é professor Marcelo Varela e essa é mais uma aula de Direito Internacional Público. No encontro passado, nós estudamos a promulgação dos tratados, como que o tratado é aprovado no Congresso Nacional, ele é ratificado e depois promulgado. Vimos que o Congresso Nacional aprova o tratado por meio de um decreto legislativo, é o nome do ato que sai do Congresso. E ele é promulgado por meio de um decreto do Poder Executivo, ou um decreto executivo. No Congresso ele é aprovado nas duas casas, passa pelas comissões que tem que passar em função da pertinência temática e é aprovado em plenário, sempre por maioria simples. Ele nunca é terminativo em comissão, ele precisa ser votado em plenário. E mesmo que ele cuide de assunto típico de matéria de lei complementar, ele é aprovado por maioria simples, porque ele não é uma lei complementar, nem é uma lei ordinária. Ele, por coincidência, tem o mesmo quórum de lei ordinária, mas nem o mesmo trâmite é de lei ordinária, porque ele sempre vai para plenário. Até falei de uma curiosidade que eles normalmente são aprovados às quintas-feiras, né? Porque não existe contagem nominal dos votos. Então, o parlamentar chega, registra a presença e raramente está em plenário, exceto quando tem uma votação importante, né? Muito bem. Nós vimos também que o tratado ele entra no ordenamento jurídico com força de lei, daquela lei que aquele assunto exige. Se for um tratado que cuida de matéria de lei complementar, ele vai ter força de lei complementar, não importando o quórum e rito que era de tratado. Maioria simples, votação em plenário. Muito bem. No encontro de hoje, a gente vai falar de uma especificidade dos tratados de direitos humanos. Os tratados de direitos humanos são uma exceção, construída primeiro pela jurisprudência, depois houve uma emenda constitucional, a emenda constitucional 45, que tratou do tema. Para isso, vamos para os slides. Falei para vocês que tinha uma exceção, né? Qual que é a exceção? A exceção, nesse procedimento, são os tratados de direitos humanos. Eu vou explicar um pouco para vocês o problema, vamos ver se eu tenho aqui, e depois como que se resolveu esse problema. O problema surgiu com uma discussão num caso específico no judiciário e depois foi transformado em norma. Qual que era o problema? Primeiro veio a Constituição Federal. Eu vou explicar o caso, depois vou explicar a teoria e a legislação que foi criada em torno do caso. O caso era do depositário infiel. O depositário infiel é aquele que o juiz determina que guarde um determinado bem. E quando o sujeito quebra esse bem, destrói esse bem, vende esse bem, ele pode ser até preso na legislação tradicional, na legislação mais antiga. Por exemplo, alguém penhora, um credor penhora um quadro de um devedor, uma pintura, penhora um veículo de um devedor. Aí, enquanto não vende para pagar a dívida pelo judiciário, né, alguém fica como depositário deste bem. Fica guardando o bem, preservando, deveria preservar. E vamos imaginar que o sujeito resolve sair com o carro e bate o carro. Ele não foi fiel ao mandato que ele recebeu do juiz. Imaginar que ele deixou o quadro num canto, o quadro mofou. O filho foi lá e rabiscou o quadro. Era um quadro do Salvador Dalí, do Burle Marx. Um quadro do Portinari, do Picasso. Você tem lá um Van Gogh, daí vai seu filho com a tinta óleo, brincando lá no pinta. Perde milhões. Então, o depositário que deveria ter conservado aquele bem, que é inclusive
muitas vezes remunerado por isso. De uma forma zelosa, ele foi infiel ao seu mandato. Ele é um depositário infiel. Houve um caso, que um depositário infiel foi condenado à prisão e recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O que ele alegava era o que está escrito aqui na tela. Falava, olha, a Constituição Federal fala que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Então a Constituição fala o quê? Não pode prender ninguém por dívida, salvo pensão alimentícia e depositário infiel. Então a Constituição não obriga a prisão por dívida, ela permite. E só em 2 casos. Pensão alimentícia e depositário infiel. Pensão alimentícia é quando você deve obrigações alimentares para os seus filhos. Aliás, tomem cuidado durante a universidade para não ter gravidez indesejada. O que não falta são garotas que ficam grávidas aí durante a universidade sem programarem esse momento. Fiquem atentas, né? O poder está sobretudo nas mulheres. Mas, embora a responsabilidade seja dos dois, né? E daí, quando o sujeito tem um filho e não paga a pensão alimentícia, ele pode ir preso. E está aqui na Constituição, tá vendo? Esse é o dispositivo. Pensão alimentícia. A pensão alimentícia não tem dúvida nenhuma. A dúvida está no depósito infiel, que é o exemplo que eu estou falando. Posteriormente à Constituição, veio o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado. Um tratado de direitos humanos, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Aí, na Constituição, fala que pode prender por pensão alimentícia depositário infiel, mas no Pacto de São José da Costa Rica, quando fala da prisão civil por dívida, fala, este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competentes expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. É escrito de uma forma um pouco confusa, mas o que ele está falando é proibida a prisão por dívida, exceto pensão alimentar. Olha, não falou nada do depositário infiel. Então, de acordo com a Constituição brasileira, você pode apenas pensão alimentar, pensão alimentícia e depositário infiel. De acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, só pode no caso de pensão alimentícia. Não fala nada do depositário infiel. Ora, existe conflito entre esses dois textos? Não. Porque um fala pode, o outro fala pode. É uma questão de raciocínio lógico. Se eu falo para você, olha, você pode ir no cinema assistir o filme do Homem-Aranha ou do Thor. E depois você chega no cinema, a menina fala, olha, eu só tenho ingresso para o filme do Thor. Existe conflito? Não, você tinha 2 opções, você tem uma opção, mas elas não são contraditórias, uma está dentro da outra. Pode com pode não gera conflito de lógica, de raciocínio lógico. Sua mãe fala para você, você pode comprar uma roupa branca ou amarela, e depois você fala, chega na loja, só tem a roupa branca, está dentro das opções. Agora, posteriormente ao Pacto de São José da Costa Rica, entrou em vigor o Código Civil. Ele até foi aprovado antes, mas ele tinha um ano de vacatio legis e entrou em vigor depois. Portanto, ele é posterior ao Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica obriga a prisão do depositário infiel. Olha aqui, ó, seja o depósito voluntário necessário,
o depositário que não restituir quando exigido será compelido a fazê-lo, mediante prisão. Será mediante prisão. Então, o Código Civil mandou prender o depositário infiel. Os dois estão de acordo com a Constituição. A Constituição permite, o Código Civil exerce a permissão, o Pacto de São José da Costa Rica não exerce a permissão. Mas entre o Pacto de São José da Costa Rica e o Código Civil tem um conflito de normas aqui. Um fala que não pode prender depositário infiel, só pode prender em caso de pensão alimentícia, e o outro fala deve prender o depositário infiel. Aí, então, se fosse um tratado comum, a lei posterior suspende a eficácia do tratado. Mas aqui o Supremo criou uma nova figura normativa. O Supremo falou, olha, esse não é um tratado comum, esse é um tratado de direitos humanos. Sendo um tratado de direitos humanos, ele não pode ser revogado por uma lei posterior. Porque ele está hierarquicamente acima das leis. Aí um outro ministro perguntou, mas e ele também? Ele está então no nível constitucional? Falou, não, ele está abaixo da Constituição. O que o Supremo fez? Criou uma nova figura normativa. Tratados de direitos humanos em geral. Os tratados de direitos humanos em geral estão acima das leis e abaixo da Constituição. Eles são, portanto, supralegais e infraconstitucionais. E considerou, nesse caso concreto, que o Código Civil nunca, nesse ponto, no artigo 652, ele nunca valeu, nunca foi válido, porque ele desrespeitava uma norma anterior de hierarquia superior, o Pacto de São José da Costa Rica. Então, no ordenamento jurídico, nós temos as leis e os tratados, que estão no mesmo nível, os tratados de direitos humanos em geral, e, acima dos tratados de direitos humanos em geral, a Constituição. Por que eu estou falando tratados de direitos humanos em geral, e não simplesmente tratados de direitos humanos? Porque, após esse julgamento, a Constituição Federal foi alterada. E no artigo 5º, que fala dos direitos e garantias fundamentais, foi acrescido esse parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Aqui, então, a gente tem as leis e os tratados de direitos humanos em geral, e após 2004, quando a Constituição foi alterada, os tratados de direitos humanos que forem aprovados em 2 turnos por 3/5. Nesse caso, o tratado torna-se parte da Constituição. O Tratado de Direitos Humanos, aprovado em 2 turnos por 3/5, vira parte da Constituição Federal. Ele integra a Constituição Federal, ele vira texto constitucional. Interessante, né? Aí, várias dúvidas surgiram ao longo do tempo. Os tratados anteriores teriam sido, então, erigidos a texto constitucional? O Supremo falou que não. Sobretudo com esse requisito aqui. Porque para que seja texto constitucional, deveria ser aprovado em 3/5 em 2 turnos. Gente, tem muita diferença entre aprovar um tratado e aprovar um tratado em 3/5 em 2 turnos. Um tratado comum, ele é aprovado na quinta-feira, ninguém vota, os favoráveis permaneçam como estão.
Se você contar os votos do plenário, você vai ver que muitas vezes nem tem o quórum, está lá o quórum no painel, mas não tem ninguém lá no plenário. Para você aprovar em 3/5, você tem que, de 513 deputados federais, você tem que ter pelo menos 300 e... vamos ver, dá 102, 103, uns 313 votos. Que colocam o dedo, que digitam a senha, tem que ter favoráveis ao texto. Aí passa 5 sessões, vota de novo. Aí vai para o Senado, vota no Senado, daí vota de novo no Senado. Às vezes até eles quebram esse interstício de 5 sessões e votam na mesma sessão. Isso é possível. É o mesmo rito e quórum da emenda constitucional. E daí alguém fala, mas e se tiver um tratado anterior que foi aprovado com esse quórum? Pode até ter sido aprovado com quórum de unanimidade, registrado lá, mas não foi aprovado em 2 turnos, porque não haveria motivo para o presidente da Câmara botar em votação de novo. Então, nenhum tratado anterior foi aprovado com esse rito, com esse quórum, que é o rito e quórum da emenda constitucional. Para que seja aprovado nesse rito e quórum, teria sido preciso que lá no início da tramitação, o presidente da República tivesse pedido este rito e esse quórum. E daí, durante toda a tramitação, ele tivesse seguido esse rito e esse quórum. Então, é muito diferente um tratado de direitos humanos anterior à Constituição e posterior a essa emenda constitucional 45. Porque com a emenda constitucional 45, para um tratado entrar na Constituição, ele tem que ser um rito muito difícil de passagem. Você tem que, basicamente, ficar uma semana só discutindo aquele texto no Congresso, o que na pauta do Congresso é algo incomum. Acaba, então, que nós temos o quê? Leis e tratados, em geral. Depois, tratados de direitos humanos, hierarquia superior, supralegal e infraconstitucional. E depois a Constituição, com os tratados de direitos humanos aprovados no Código no rito do parágrafo 3º do artigo 5º. Certo? Aqui eu tinha uma pirâmide que não funcionou, mas eu vou... A pirâmide seria a típica pirâmide keynesiana. No topo está a Constituição e os tratados de direitos humanos. Depois, os tratados de direitos humanos supralegais e infraconstitucionais. E depois, vamos ver se eu conseguisse colocar aqui, ó. Bem, eu não vou conseguir. Que seria talvez consiga. Ó. Então, aqui, ó, Constituição. Vamos fazer junto? Constituição Federal e Tratados de Direitos Humanos Constitucionais. Isso é artigo 5º, parágrafo 3º. Terceiro. Opa. Depois tem os tratados de direitos humanos em geral. E depois são leis e demais tratados. Se a gente tivesse que fazer aqui, ó, seria assim, na hierarquia, da hierarquia das normas. Um erro frequente, que até tomou 2 anos de discussões dentro do Congresso. Esses tratados aqui, dentro do Congresso não, dentro do Poder Executivo, esses tratados aqui, aprovados de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, eles são emendas constitucionais? Ou são equivalentes às emendas constitucionais? Qual que é a diferença? Porque tudo entra na Constituição, né? Uma emenda constitucional não precisa ser promulgada pelo Poder Executivo, igual todas as leis são. Uma emenda constitucional, ela é promulgada pelo Congresso. Quando o primeiro Tratado de Direitos Humanos com valor constitucional foi aprovado, houve essa discussão. O Poder Executivo deve promulgar ou não? Eu participei desse debate, eu estava na Casa Civil. Havia uma discussão e a nossa teoria preponderou que o Tratado de Direitos Humanos aprovado de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, não é uma emenda constitucional, ele é equivalente na sua força normativa.
mas no procedimento ele precisa ser promulgado, porque ele continua sendo um tratado. Então, o Tratado de Direitos Humanos aprovado de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, precisa de decreto de promulgação. Existem alguns? Existem. Eu vou colocar aqui para vocês alguns tratados de direitos humanos. Se nós formos aqui na Constituição Federal, só aumentar aqui, na Constituição Federal, olha o que tem aqui logo no início da Constituição Federal. Constituição da República Federativa do Brasil, aí tem algumas emendas constitucionais, emendas constitucionais de revisão, então aqui estão todas as emendas constitucionais. A DCT, todos vocês já estudaram antes, né, em outras matérias, alguns dispositivos da DCT. E olha aqui, ó, atos decorrentes do parágrafo 3º do artigo 5º. Que são o quê? Os tratados de direitos humanos aprovados com quórum e rito de emenda constitucional, são equivalentes à emenda constitucional. Eles entram na Constituição. Aqui. Temos 4. O primeiro, que foi sobre pessoas com deficiência, sobre pessoas com deficiência. O terceiro também sobre pessoas com... O terceiro também sobre deficiência visual. E depois o decreto que foi promulgado em 2018 sobre acesso a obras públicas de pessoas cegas. Eu tive a oportunidade de participar do ato desse aqui, que foi, né, de 2008 e 2009, na discussão do decreto de promulgação, e tive a oportunidade de participar desse em 2018, quando eu estava no Ministério dos Direitos Humanos, que a gente deu uma acelerada na tramitação e, com o apoio do Congresso Nacional, conseguimos aprovar esse decreto 9522, que gerou esse tratado aqui. E é um tratado, ó. Tá aqui o decreto de promulgação, olha lá, começa com o decreto de promulgação. Então ele tem decreto de promulgação. Como que é o decreto de promulgação? Fica promulgado o tratado. Qualquer alteração vai para o Congresso Nacional. E aqui está o tratado. Todo esse texto aqui é parte da nossa Constituição. Os tratados de direitos humanos, eles, por decisão do Supremo, no caso do depositário infiel, são considerados supralegais e infraconstitucionais. Uma lei posterior não revoga um tratado de direitos humanos, não suspende a eficácia de um tratado de direitos humanos. Na hierarquia constitucional tem leis e tratados em geral, tratados de direitos humanos em geral. E com a emenda constitucional 45, que criou o parágrafo 3º ao artigo 5º, foi criado também uma terceira classificação da hierarquia normativa dos tratados, tratados de direitos humanos constitucionais, aprovados de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º. Nós devemos ter uns 500 tratados de direitos humanos. Quantos são constitucionais? 4. Raríssimos conseguem ser aprovados naquele quórum, naquele rito. E o que acontece com os tratados de direitos humanos anteriores? Eles são automaticamente erguidos à instância constitucional? Não, tem autor que diz que sim, mas não. Bobeira. Os tratados de direitos humanos aprovados antes do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição são tratados de direitos humanos em geral, supralegais e infraconstitucionais. Na aula que vem, vamos avançar mais um pouquinho. Responda a questão. Para quem está acompanhando o livro, leia aí o texto do livro, é muito importante ler o livro. E nos vemos na próxima aula. Obrigado.